Olá pessoas de bem de todo o Brasil, uma boa noite a todos. Hoje 19 de janeiro de 2019, interessante né? 19 de janeiro de 2019. Está começando mais uma Suor Livre, que é a Sociedade Unida e Organizada, que acontece todos os sábados neste perfil às 22 horas. E você que está chegando, caso você ainda não conhece o que é o projeto Suor, né, que é a Sociedade Unida e Organizada, como eu falei agora há pouco, é um projeto que está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, né, no WhatsApp também, que é para unir pessoas de bem de todo o Brasil para juntos nós combatermos a corrupção e os políticos corruptos deste país. Não interessa o partido, não interessa o político. Não adianta você achar que nós puxamos sardinha para um ou para outro. Nós não somos da esquerda, nós não somos da direita, nós não somos do centro. Nós apenas queremos um país que realmente não exista corrupção. É claro que isso dificilmente vai acontecer, de você ter algum lugar que não exista corrupção. Sempre vai ter, infelizmente, corrupção em qualquer lugar do mundo. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é diminuir, né, o máximo possível de corrupção nesse país. E só podemos fazer isso através da união da sociedade de bem. Caso contrário, jamais. E o nosso objetivo é qual? É sugerir pessoas comprometidas com as propostas do nosso projeto. Ou seja, se você acessar aí o site projetosuor.org, você vai ver lá um menu chamado Propostas, no qual você poderá muito bem ver as 5 primeiras propostas que nós defendemos e as outras propostas que nós estamos debatendo juntamente com os participantes, evidentemente, para que elas possam ser também algumas das propostas que nós colocaremos à disposição daquelas pessoas que nós sugerimos para ocupar os cargos legislativos do país. Tá ok? Bom, antes de eu continuar a live de hoje, inclusive o tema da live de hoje é Quem não deve não teme, e com certeza daqui a pouco vocês vão saber por isso, porque esse título. Deixa eu mudar a rede. Aí, vamos ver, se não cair aqui qualquer coisa eu uso o 4G do meu celular, vamos ver. Mas como eu estava dizendo, né, boa noite, Clau, seja bem-vindo aí. Como eu estava dizendo, eu vou compartilhar agora essa live no projeto Suor. Peço a vocês, por gentileza, que puderem, compartilhem aí no grupos que vocês fazem parte e também nos perfis. Vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar no projeto. Tá aqui. Muito bem. Vou publicar aqui. E vou compartilhar também em outros 2 perfis que eu tenho no Facebook. Vamos lá, cair aqui. E também eu peço a vocês, por gentileza, que puderem, compartilhe, para que a gente possa conseguir divulgar o projeto Suor ao máximo de pessoas possíveis. Bom, bem. Bom. Meus amigos, boa noite, Cida. Muito bem-vinda, minha amiga. Minha amiga, eu não sei se vocês que são participantes aí do grupo do Projeto Suor, como eu disse no início, eu não sei se vocês perceberam, inclusive eu até coloquei um aviso aí no próprio grupo do Projeto Suor, né, avisando aos participantes, aos meus amigos, que o Facebook ou foi falha ou foi boicote. Até a Claudete publicou um post aí falando que realmente eles estão diminuindo a quantidade de pessoas nos grupos, né, das redes sociais, segundo, né, porque são perfis falsos, que eu não acredito que seja, né, mas simplesmente o projeto que tinha mais de 32 mil pessoas passou a ter 15.900 pessoas hoje, né? Então a gente rema e o Facebook toma o remo da gente e volta a gente para trás. Mas como é um projeto que não está preocupado aqui em questão financeira, ou promover assim, questão política, ou poder, alguma coisa assim, eu não tenho nenhuma preocupação de começar lá do zero, de começar eu, a Claudete, Vani, mais outros participantes. Por quê? Porque querendo ou não, por mais que
o Facebook tente, né, diminuir as pessoas, aquelas pessoas verdadeiramente que têm um compromisso, né, que não seja fanáticos, né, por um candidato ou outro, que realmente tem compromisso de mudar esse país, elas vão encontrar o projeto e vão voltar a participar. E isso que é importante. Quanto mais pessoas estiverem no projeto, mais forte nós ficaremos. Então, Facebook, não adianta. Pode diminuir a quantidade, nós não vamos desistir, nós vamos continuar lutando, nós vamos trazer mais participantes. Inclusive, o dinheiro que os colaboradores colocam neste projeto está sendo pago justamente para o Facebook promover esse projeto, porque a página do Projeto Suor é promovida pelo Facebook. Claro que nós pagamos para isso, o dinheiro sai dos colaboradores do projeto, colaboradores esses que dou R$20 todos os meses para o projeto, sem nenhuma preocupação, e sim na eminência, né, de nós crescermos e fazer com que esse país verdadeiramente mude para melhor. Isso é muito importante. Então vocês não estranhem, né, por acaso, vocês viram aí mais de 32 mil participantes e agora estamos com mais 15.800. É porque realmente o Facebook boicotou o nosso grupo. Mas não vamos desistir. Aquelas pessoas que tiverem compromisso mesmo de querer um país melhor e não só ficar reclamando, mas que tem interesse de mudar, pode ter certeza, elas vão achar esse projeto em qualquer lugar, porque é uma que eu não dependo do projeto para mim viver, graças a Deus. Eu sou servidor público, não preciso disso. Eu estou fazendo o meu papel de cidadão como qualquer um. Todos os sábados às 22 horas estarei aqui. Estarei publicando aí no projeto Papo Curto Suor, estarei publicando a corrupção que envolve, né, todo esse país com esses políticos vagabundos que aí estão. Então, pouco importa para mim, né, se as pessoas vão acreditar ou não. Eu passo o que é verdade. Vocês não verão mentiras nesse projeto. Vocês podem até ver equívoco da minha parte, que eu posso muito bem... olha, já você falou uma coisa que realmente não era verdade. Posso muito bem me retratar, mas mentiras não. Né? Não há mentiras, pelo menos nos posts que eu coloco. Eu procuro, às vezes, né, verificar muito bem as fontes do que eu publico antes de fazer alguma coisa. Né? Pode acontecer? Sim, a gente não é infalível. Mas eu procuro sempre mostrar a verdade no projeto. E isso tem que ser, e isso que vai ser sempre. E nessa live de hoje, né, no qual eu estarei falando quem não deve não teme, é o que foi muito discutido e está sendo discutido. Já fiz outras lives falando sobre isso. Já postei aí no projeto, no grupo aí, um comentário aí do Arthur, do Mamãe Falei, né? Já veio outros petistas falando sobre isso também. Então, ainda assim não vai dar muito pano para manga, e quanto mais ficar falando sobre isso, mais desgastado o governo será. E por que eu estou falando quem não deve não teme? O que significa isso? O que vocês podem imaginar que seria isso? Não tem nem muito o que ver, né? Eu estou falando justamente de Flávio Bolsonaro. Sim, Flávio Bolsonaro, filho do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o caso do seu motorista Queiroz, aonde que estão sendo acusados de repasse de dinheiros, né, evidentemente. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo a esta live. Espero que você fique um bom tempo aí acompanhando com a gente. Inclusive, muitos depois poderão ver esta live, peço que compartilhe também. E com isso, meus amigos, às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas lá vem mais um petista falando, né, do filho do Bolsonaro. Não, primeiro porque eu não sou petista, porque eu já falei isso aqui, vou falar sempre, né? Não sou político, não sou filiado em partido político, não tenho pretensão de ser político, e muito menos de ficar filiando em partido político. Odeio comunismo, não gosto de comunismo. Se você é comunismo, isso é um problema seu. Para mim, PT não é partido, PT é uma quadrilha de bandidos, então você faz o juízo que você desejar. O que acontece é que o pau que bate em Chico, aqui nesse projeto, bate também em Francisco. Aqueles que me acompanham sabem que no meu perfil eu fiz campanha para que o Bolsonaro fosse eleito, né, sempre na confiança, ainda confio, graças a Deus ainda confio. Não
Não me arrependo nem um minuto de ter votado, votaria novamente, entendeu? Então não vejo muito problema com isso. Bom, mas em caso do nosso amigo, né, o senador Flávio, agora senador Flávio Bolsonaro, né, e eu quero dizer que mesmo ele sendo filho do Bolsonaro, se errou, tem que pagar. Não interessa, até se o Bolsonaro errou, ele vai ter que pagar. Você sabe por quê? Porque esse projeto que você acompanha, se você não acompanha, não está nele, ele não tem políticos de estimação. Aqui nós não veneramos, não idolatramos nem Bolsonaro, nem Lula, nem isso, nem aquilo. Claro que o projeto publica sim as notícias do governo, porque realmente está começando a mudar coisas, né, que os petistas fanáticos não compreendem e falam que não, porque a tendência deles é realmente denegrir a imagem desse novo governo, mas a gente está vendo aí que a mudança está ocorrendo e vai ocorrer muito mais quando o Congresso voltar. É claro que não vai ser aquela mudança que nós tanto esperávamos, porque o Congresso infelizmente continua com a boa parte de corruptos que lá estão, e o objetivo desse projeto é conscientizar as pessoas, né, de não votarem mais nesses corruptos. Mas veja bem, essa questão do Flávio Bolsonaro eu vou pôr a parte para vocês entenderem um pouco mais. Eu não sei se você, às vezes até você tem lido tal, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Eu não sei se vocês ouviram falar do Fabrício José Carlos Queiroz. O Fabrício José Carlos Queiroz, novamente peço aí, meus amigos, compartilhem também a live, por gentileza, para que outras pessoas tenham acesso. O Fabrício José Carlos Queiroz, ele era motorista e segurança do atual senador Flávio Bolsonaro. E o Bolsonaro naquela... Boa noite, Neide, seja bem-vinda. E na legislação passada, o Flávio Bolsonaro era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, onde que ele estava mantendo o seu mandato. E o caso do Queiroz era motorista dele e também segurança, inclusive tinha uma filha que também trabalhava como assessor dele e tinha outros assessores também. E essa é a história, que é o seguinte: o que o Ministério Público está acusando o Queiroz, né, o José Carlos, o Fabrício José Queiroz, que ele pegaria o dinheiro dos assessores, partes do dinheiro dos assessores, e repassaria esse dinheiro para o Flávio Bolsonaro. Gente, o PT fez isso a vida toda, né? Ele fez a vida toda de sempre pegar a corrupção dos outros, os fatos errados dos outros partidos para encobrir os deles. Nós aqui não vamos fazer isso. Porque sabe por que nós não vamos fazer isso? Porque nós sabemos que o PT é uma quadrilha de corruptos. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. Só é novidade para aqueles fanáticos do PT. Só isso. E também, claro, eu não vou falando fanático do PT, mas eu também falo fanáticos do Bolsonaro, que às vezes quer fechar os olhos e não quer ver o que está aí prontinho na cara de cada um para ver. Tem uns que é desse jeito, às vezes é tão fanático, que deixa simplesmente, né, a corrupção passar na frente dos seus olhos. E esse projeto não tem isso. A gente mostra o que realmente é verdade e não vamos nos enganar. Apesar que isso é uma prática comum, e eu vou explicar como funciona isso em todas as casas legislativas de todo o país, porque não é uma prática incomum isso. Como que acontece isso que está acontecendo aí com Queiroz, com o Flávio Bolsonaro? Tanto na sua cidade, aí na Câmara dos Deputados Estaduais, tanto aí na Câmara dos Vereadores, ou melhor, Câmara dos Deputados Estaduais, nas Assembleias Legislativas, né, na Câmara dos Vereadores, sempre acontece isso. É generalizado? Não. Eu não estou falando que todo deputado federal, todo deputado estadual, todo vereador faz isso. Não, eu não estou falando que graças a Deus, eu acredito ainda que nós temos muitas pessoas de bem aí que não têm esses princípios. Mas, infelizmente, é um caso comum. Simplesmente, o político ele tem uma quantidade de assessores, coisa que o projeto deseja combater, que não deveria ter.
Ele tem uma quantidade de assessores, então e são assessores, são aquelas pessoas que ajudaram ele a ser eleito, aquelas pessoas que arrumaram cabos eleitorais, que compraram voto para que ele fosse eleito. E aí ele foi eleito. Aí esses assessores, eles vão pegar um cargo e um salário. Só que o político já combina com os assessores, é o seguinte: olha, você vai receber, vou te dar aqui um valor fictício, você vai receber 5 mil, porém desses 5 mil você vai devolver R$1.000 para o gabinete. E aquele assessor que está ali, lógico, ele vai assim: não, eu não vou perder minha boquinha, né? Poxa, se eu for trabalhar lá fora eu vou ganhar um salário mínimo, né, que é 998, e eu vou ganhar R$4.000. Olha só, vou ganhar R$4.000. Era para ser 5, mas vou ganhar 4 mil, vou devolver 1.000. Vou ter plano de saúde, né? Olha só, vou ter plano de saúde que eu não vou pagar. Vou ter um auxílio, às vezes, alimentação também, que vai aumentar para mim. Vou ter 13º. Vou trabalhar praticamente nada, porque a maioria dos assessores, né, dos políticos hoje na Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, ou até mesmo na Câmara de Deputados, são funcionários fantasmas. Ah, Gelson, como é que você está falando? Como é que você sabe disso? Gente, entra no YouTube. Pesquisa, entre no Google, pesquisa. Isso não é novidade nenhuma. Isso não é nenhuma novidade. Só que o povo é tão ignorante, né? Que simplesmente não está nem aí se são funcionários fantasma ou não são. Eles estão um pouco se lixando para isso. Então, aí o que acontece? Esses funcionários, evidentemente, o político ele faz de tudo para que não deixe rastro, né? Que não aconteça rastro desse dinheiro que é lançado para ele novamente e ser alcançado pelo poder público, ou seja, pela polícia. Né? Infelizmente, ou felizmente, né, o Flávio Bolsonaro, infelizmente, não foi feliz nessa situação, porque o COAF acabou descobrindo essas movimentações e acabou ligando tanto o Fabrício Queiroz quanto o Flávio Bolsonaro a essa movimentação. Agora, peraí. Você decide, você quer ser um fanático do PT ou você quer ser um fanático do Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, ou coisa assim? Você quer ser o quê? Você quer tampar o sol com a peneira ou você quer realmente defender a verdade e defender a ética, a honestidade? Aí você, quem sabe, por mim, ó, você pode me xingar aqui, pode me chamar de comunista, de sei lá o que é isso que você quiser. Eu não estou aqui puxando saco nem para a esquerda e nem para a direita, porque o partido não existe ideologia partidária. Claro que se você está ou melhor, desculpe, o grupo, falei partido, o grupo não existe ideologia partidária. É claro que se você está no grupo, você percebe que o grupo tem uma tendência, né, para uma ideologia direita, mas não quer dizer que seja. Tá? Não quer dizer que seja, tanto que nós respeitamos todas as pessoas que votaram no PT, que seja esquerdista. Nós não temos aqui acepção, tanto que nós punimos as pessoas que ofendem diretamente outras pessoas do grupo, independente se ela seja eleitor do Bolsonaro ou seja eleitor do PT. Isso pra gente não importa. Se ofendeu diretamente a outra, xingou a outra, a gente infelizmente não é um grupo para a gente ficar aqui ofendendo pessoas. É um grupo para que a gente tem para combater a corrupção e esses corruptos que aí estão. Se as pessoas ainda não entenderam isso, eu lamento, mas nós não podemos. Não é porque o Facebook simplesmente cortou 17 mil pessoas, que agora nós estamos aí com 15.800, 900 participantes, que nós vamos ficar preocupados em perder participantes. Não estou preocupado em perder participante. Eu estou preocupado em ganhar participante. Por isso que nós pagamos o próprio Facebook para promover o projeto. Agora, se a pessoa não entende, né, não entende o objetivo do projeto, eu lamento. O Geraldo está falando aqui, não ser fanático é o melhor. Exatamente, Geraldo. E o projeto ele não é fanático. Eu já falei, nós apoiamos sim o governo Bolsonaro, não arrependo jamais. Eu nunca me arrependerei de ter votado no Haddad. E o que acontece? O que é feito isso aí nas casas legislativas e também no que foi feito no Flávio Bolsonaro, vamos parar de ficar passando a mãozinha, passando pano, né, igual as pessoas fazem, né? Cara, tá na cara. Gente, não é possível, não tem lógico, mais que provado. Houve sim. É claro que houve uma lavagem de dinheiro, tá muito explícito. Será que a gente tem que ser tão idiota ao ponto de simplesmente falar que não? Só que o que acontece? Se
eles não acabarem com isso e não chegarem em ponto, sabe, vá no Ministério Público, conta a verdade, paga o que tiver de pagar, receba a pena que tiver de levar, você entendeu? E pronto, porque o que acontece? O que eles estão fazendo, né, é massacrando um novo governo que vai mudar esse país, que tem tudo para mudar esse país. E não adianta, essa política velha está mudando. E não adianta falar assim, ah, mas tá bom, Jorge, mas pelo que você falou isso é normal, então não é corrupção. Peraí, eu disse que é normal. Mas falar que não é corrupção é mentira. Como que não é corrupção? O cara vai trabalhar para um cara num gabinete. Ele simplesmente, em vez de receber todo o seu salário, tira uma parte do salário dele. Isso não é corrupção? E dá para o deputado, para o político? Isso não é corrupção? Se isso não é corrupção, o que é corrupção então? É claro que se você for pensar bem, evidentemente, né, e aqui eu não quero usar, né, o que a velha política fala, usando outros partidos, mas se você for pegar a lista do COAF, em cima dessa movimentação de 1.200.000 na conta do Queiroz, teve uma movimentação de 49 milhões. O Queiroz, essa movimentação aí, está lá na 49ª posição. É praticamente mínima essa movimentação. Mas não deixa de ser corrupção. Entendeu? Só que o que acontece? A mídia está descartando todas aquelas movimentações acima e atacando essa movimentação do Flávio Bolsonaro. Aí você vai falar assim, não, agora já vem, ele vai querer defender o Bolsonaro. Não, eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, eu estou aqui para pregar a verdade, e a verdade é o que vocês vão ver. Isso aí não interessa. Você quer que o quê? Que a Globo não tente desmoralizar esse governo? Como que você não quer que ela tente desmoralizar? Primeiro o cara fala que vai cortar a verba que a Globo recebeu todos esses anos, né, da corrupção aí do PT, e do PSDB e outra. Segundo, o Bolsonaro começa a mexer na estrutura moral e ética do país. Coisas que a Globo já está começando a mudar o seu conceito. Se você olhar até a chamada do carnaval desse ano, você vai analisar que aquelas mulheres que eram totalmente peladas já estão mais vestidas. Começa a atacar a ideologia de gênero, coisa que a Globo tenta colocar na sociedade tudo quanto é jeito. Não é a questão, não é ensinar, infelizmente a mídia não ensina a respeitar as diferenças. Ela quer impor as diferenças. Não é assim. É preciso respeitar as diferenças e não impor a diferença. Então o que acontece? Ela está sendo atacada, ela está vendo, né, que irá perder muito. Inclusive, ela deve, se você olhar aí agora no último lançamento do BNDES, né, deve milhões, no qual o governo poderá realmente atacar essa dívida, pegar e cobrar essa dívida da Globo, e às vezes a Globo pode até pedir falência por causa disso. Porque a Globo não é igual a Record, porque a Record pelo menos tem igreja que ainda ajuda, né? Mas a Globo não tem igreja, como diz o William Bonner uma vez. A Globo não tem igreja. E aí? Você acha que a Globo vai ficar de braço cruzado e vai morrer calada? Não. Ela vai tentar atacar e vai continuar atacando. E apesar que isso aí de ser uma coisa normal, isso que está acontecendo aí com o Flávio Bolsonaro, que acontece no Brasil inteiro, como eu disse, é munição suficiente, você entendeu? Para a esquerda bandida. Quando eu digo a esquerda bandida, porque nem todos, igual muitas pessoas acham que todos os esquerdistas são bandidos. Não são bandidos. Eles têm uma ideologia, eles acham que precisam em cima daquela ideologia, mas nem todos são bandidos. Se você falar para mim, né, que a cúpula do PT é bandido, isso aí não tem nem o que falar que são mesmo. Isso aí, PT para mim já não é partido, é uma quadrilha. Mas o esquerdista não quer dizer que todos são bandidos, mas aquela parte esquerdista do bandido estão usando essa questão aí do Bolsonaro para atacar e para minar o governo. Isso aí pode ter certeza. E se a gente for ficando dando gás para eles, né, evidentemente, eles vão aproveitar todas as vezes. E olha só, nesse relatório que eu falei aí do COAF, existe inclusive, né, membros lá deles que receberam os valores muito maiores. Então assim, nós não temos que dar gás. Agora, que isso é verdade?
houve lavagem de dinheiro? Gente, não vamos ser ignorantes, porque como eu disse no início, quem não deve não teme. Se não tivesse havido lavagem de dinheiro, se não tivesse havido aí uma passagem de dinheiro dos assessores por Queiroz ou por Queiroz por Flávio Bolsonaro, como foi comprovado aí no relatório do COAF, você acha que o Queiroz ou o Flávio Bolsonaro estava correndo o Ministério Público? Claro que não estava, meus amigos. Vamos parar com isso. Por mais que você goste do governo Bolsonaro, como eu também gosto, estou achando e estou torcendo, você entendeu, para esse governo, a gente não tem que ficar passando pano, como os esquerdistas falam. Não, a gente não tem que ficar cegando, não. A gente tem que ver a realidade e a verdade. Para com isso. Vocês lutaram, vocês foram para a rua para tirar uma quadrilha de corruptos da presidência. Saiu uma quadrilha de corruptos, depois entrou outros corruptos. E aí você vai continuar aceitando corrupção no seu país? Não dá, né? Fala sério, não dá. A gente tem que atacar isso. Não adianta, a gente tem que atacar e não interessa quanto doa. O que a gente não pode deixar é que isso continue. E aí vem aquela questão. Poxa, mas bem que o COAF que divulgou isso, né? E o COAF agora está ligado ao Ministério da Justiça, no qual o Moro, eles podiam muito bem ter abafado isso, não podia ter divulgado isso para a imprensa, né? Aí é que cai a máscara, né? De muitas daquelas da quadrilha do PT. Porque querendo ou não, realmente o Moro poderia abafar isso aí. O Moro poderia muito bem esconder isso e nem divulgar isso. Mas o que está acontecendo? Ele está dando uma liberdade total. Inclusive o Moro está deixando divulgar essas notícias para provar que não, aqui nós somos diferentes. Que o Bolsonaro sabe disso, que o Bolsonaro pode ter ocorrido até isso, uma frequência isso no gabinete do Bolsonaro na época, pode fazer do mesmo jeito que foi feito, inclusive, isso como eu te falei, é normal, é corrupção? Sim, pode ter certeza, ele sabe disso. Ele sabe disso, com certeza eles estão tendo orientação o máximo possível para que isso não vire uma bomba ainda maior. Isso aí é sem dúvida, com advogados, com assessores, com políticos, com os ministros. Eles estão tentando de todas as formas abafar isso. Só que o que acontece? Por mais que eles tentem abafar isso, eles estão sendo queimados. Entendeu? As pessoas estão batendo com força. E não é somente a esquerda bandida que está aproveitando isso, não. Isso está começando a dar um descrédito, isso está queimando um pouco o governo, que começou já recentemente. Então não é por aí, o Renato está falando aqui, vamos denunciar essa safadeza, continuar, se o Ministério Público denunciou o COAF, porque está errado mesmo. Renato, eu já falei, desde o início aqui, o Júlio também, que acabou de entrar aí, meu querido amigo Júlio, tem um pensamento perfeito, que eu já vi alguns comentários dele aí. O projeto SUO, ele é partidário, nós torcemos sim, nós promovemos as coisas boas que está saindo neste governo, mas vocês não verão nós apoiar e qualquer corrupção que venha ter nesse governo, ou qualquer outro político, independente de quem seja, se seja filho, se seja o Bolsonaro, seja qualquer um que for, a gente não vai fazer isso. Não vamos fazer isso. Então, Renato, não tem que esperar, isso aí é fato, é real. Isso aí só não vê quem não quer. Houve sim uma lavagem de dinheiro, não tem que preocupar com ele. O que eles têm que preocupar é como que eles vão tratar isso. Entendeu? Agora, vai desmoralizar o governo do Bolsonaro? Vai, se eles não tomar uma atitude. Até agora está sendo relevante, estão levando. Mas se eles deixarem isso se transformar, essa tempestade, sabe, num copo d'água, aí o trem vai crescendo cada vez mais e isso vai virando uma onda muito maior. Foi o que eu falei, viu, Júlio? Eu falei que a maioria, acho que você não assistiu, né, o início desta live, mas foi o que eu falei, que realmente fazem mesmo, você entendeu? Mas isso não deixa de ser corrupção. Não deixa de ser corrupção. E nós do Projeto SUO jamais vamos admitir. Tanto, meus amigos, que não vamos admitir, que vocês veem no projeto que, mesmo o PSL apoiando o Maia, o projeto é totalmente contra essa candidatura. Não interessa se vai existir uma questão política em cima disso.
sabe? Nós somos contra qualquer joguete político desse estilo que realmente coloque um corrupto lá na Câmara dos Deputados. Se dependesse do projeto, ele jamais, apesar que a gente sabe que ele vai acabar sendo eleito, lamentavelmente, como presidente da Câmara, mas não é o propósito do projeto e jamais será. Então não interessa, viu, quem seja. Não interessa se seja PT, se seja PSL, se seja presidente, se seja governador, se seja deputado estadual da base ou não da base, não interessa. Para o projeto SUOR não tem a mínima importância. É claro que o projeto SUOR também jamais irá cair no jogo da esquerda bandida. Isso não, isso a gente não vai cair, evidentemente. A gente não vai cair aqui no jogo deles. A gente não vai ficar fazendo aqui uma tempestade de um copo d'água. Mas mostrar a verdade, isso aí vocês podem ter certeza, nós vamos mostrar. Doa a quem doer. Doa aos fanáticos do Bolsonaro, doa aos fanáticos do PT, doa aos fanáticos de políticos, esses idolatras de político aí, porque não é o objetivo do projeto. Sempre é mostrar a verdade. E nós não podemos aceitar. Agora, que a gente torce realmente para que isso seja resolvido o máximo possível, isso sim. O Júlio está falando aqui, se acham que os assessores não merecem ou acham que ganham muito, por que contratam? Olha, Júlio, é o que você acabou de falar. Você entendeu? Lamentavelmente é uma prática corrupta que eles fazem, inclusive eu falei isso no início, que você também não viu, não viu, né? É porque esses assessores são aquelas pessoas que ajudam eles serem eleitos. Esses assessores já estão na política há muito tempo e já estão acostumados com essa prática. Agora, veja bem, você acha que o Queiroz vai abrir a boca e vai falar, não, foi isso, 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 principalmente hoje, presidente, o Bolsonaro presidente? É lógico que ele não vai fazer, nem ele, nem a filha dele, nenhum outro assessor, lógico, evidentemente que eles não vão fazer isso. Eles estão muito bem amparados, inclusive, só inocente para não ver isso. Inclusive o Queiroz, ele não prestou depoimento ao Ministério Público Federal, não foi porque ele não quis não, né? Como o próprio Flávio Bolsonaro falou, não foi porque ele não quis. É porque realmente o próprio Flávio Bolsonaro falou que não era para ele fazer isso. Entendeu? Que ia levar banho-maria. Pode ter certeza que ele falou isso, porque não é bem o Queiroz. E é isso que ele está fazendo. Sabe? Infelizmente é dessa forma. Agora, o que eles estão fazendo? Como estava dizendo, o Júlio está falando, muitos políticos se enriquecendo fazendo isso com assessores. E diversos funcionários que o cercam. O nepotismo é crime. Não, isso não faz com que... Olha, Júlio, esse tipo de coisa não enriquece político, não. Eu vou dizer pra você, isso aí é besteira, tá? E também não é nepotismo, viu? Isso aí não é nepotismo porque tanto o Queiroz como a filha dele não é parente do Flávio Bolsonaro. E esse tipo de corrupção não enriquece nenhum político, você pode ter certeza disso. Isso aí como diz assim, é a caixinha do café para eles. É o cafezinho deles, você entendeu? Isso aí é muita inocência nós pensarmos que político se enriquece com isso. Existem milhares de formas, você entendeu, do político se enriquecer e não é essa uma delas. A pessoa, nossa, como a pessoa precisa ter noção, né? Eu fico pensando, Júlio, isso aí não era nem para ter vindo à tona, de tão insignificante, entre aspas. Porque isso aí, na verdade, não deixa de ser muito insignificante. Quando eu falei que não deixa de ser corrupção, é corrupção. Mas é uma coisa que está dando munição, né, para os bandidos da oposição atacar. E é isso que eles têm que ter consciência e acabar com isso. E acabar logo com essa munição que eles estão dando. Quando eles não acabarem, eles vão ter mais e mais munição. Agora, nos enganar achando que isso aí não é verdade, que está tentando destruir o governo do Bolsonaro, não. Eles vão tentar destruir o governo do Bolsonaro, essa esquerda bandida, independente dessa questão do Flávio ou de qualquer outro.
Eles vão tentar destruir, ou melhor, estão tentando destruir esse governo desde o momento que ele foi eleito. Primeiro eles tentaram entrar com aquela questão do WhatsApp para tentar anular a candidatura do Bolsonaro. Eles vão tentar sempre, vão ser 4 anos eles batendo e batendo forte. Isso aí você pode ter certeza. Se nepotismo é crime, o Ju está falando, se fizeram levantamentos, muitos políticos não cumprem entre si. Deixa eu ver o que mais aqui, Júlio, que você falou aqui. Um exemplo. Eu e você, Gelves, somos parlamentares. Você emprega meus parentes e você emprega os meus. Nepotismo disfarçado. Júlio, boa noite, Rosa, seja bem-vinda aí. Júlio, isso aí tem um nome. Isso aí chama-se nepotismo cruzado. Que, lamentavelmente, você concorda comigo que isso é corrupção? É corrupção, não é? Lamentavelmente, é o que mais tem no Brasil. É o que mais tem no Brasil. Por isso que eu estou falando. Essa questão do Flávio Bolsonaro é corrupção? É corrupção. Você entendeu? Mas é a mesma... Não vou falar que é a mesma coisa. Talvez eu esteja exagerando. Não é bem a mesma coisa. Mas tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Entendeu? Porque eu não posso colocar a minha esposa, igual você acabou de falar mesmo, eu não posso colocar a minha esposa no meu gabinete, mas eu chego até você e falo assim, Júlio, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar minha esposa no seu gabinete e você coloca a sua esposa no meu gabinete, o que você acha? Beleza? Beleza, tá bom. E aí? Pode? Pode, não pode? Sim, pode. Mas não é corrupção? É corrupção. É claro que é corrupção, meus amigos. É evidente que é corrupção. E você sabe que isso aí é normal no país? A Sueli está falando, começa a achar que só uma intervenção militar para moralizar esse país. Sueli, não se engana não. Intervenção militar não vai moralizar esse país. Sueli, nós estamos tendo, as pessoas não conseguem enxergar, mas entre aspas, nós estamos tendo uma intervenção militar. É só você analisar quem que o Bolsonaro está colocando aí nos ministérios, nas secretarias. Ele está enchendo de militar. Você não tá, é visível. Ele está enchendo de militar. Ou seja, de certa forma, nós estamos tendo uma intervenção militar. E eles vão tentar, como eu disse antes em algumas lives que eu falei, e eles jamais vão desistir, e infelizmente ainda conseguem achar essas brechinhas, essas munição, né, que anda dando, eles vão tentar de toda forma denegrir esse governo. Pode ter certeza, entendeu? Pode ter certeza. Geraldo, não pode nepotismo, o Geraldo está falando aqui, não pode, nepotismo cruzado, é crime. É crime, mas não é investigado. De que adianta ser crime? Como eu falei para você, é corrupção, é crime, mas não é investigado. Por que essa questão do Flávio Bolsonaro foi descoberta? Porque eles investigaram o Flávio Bolsonaro? Não, eles não investigaram o Flávio Bolsonaro. Isso não ia acontecer nunca. Você sabe por quê, Geraldo? Desculpe, meus amigos. Você já imaginou que se por acaso, antes das eleições, o PT tivesse descobrido isso aí, você acha que o PT tinha perdido a eleição? Não, eles iam explorar isso de tal forma que ia conseguir jogar o índice de aprovação do Bolsonaro lá para baixo. Pode ser que o Bolsonaro ainda conseguiria ganhar a eleição, mas eu acho muito difícil. Se uma arma dessa aparece na mão do PT antes das eleições, hoje sim nós estaríamos ferrados. Desculpa a expressão da palavra, mas nós estaríamos ferrados. O Haddad com certeza poderia ter sido eleito. E aí isso aí vê que é corrupção mesmo. Aí você pode ter certeza. Aí o que vai acontecer? Ou melhor, o que aconteceu? Aquela corrupção que teve aí na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, onde que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O COAF foi lá, pegou o relatório, e nesse relatório apareceu o nome de quem? Do nosso
amigo aí, o Fabrício José Carlos Queiroz, que era justamente o motorista e segurança do Flávio. E aí foi ligando coisa com coisa. Lógico que a esquerda nunca ia perder uma oportunidade dessa. Eu falo, quando eu digo esquerda, meus amigos, eu quero que vocês entendam que eu falo da esquerda bandida. Tá? Eu não estou falando da esquerda séria, não. Existe a esquerda séria, que tem o pensamento. Eu vejo a esquerda séria. Eu já falei sobre isso aqui, eu não sei se vocês lembram, como é que surgiu a esquerda. Quando houve a Revolução Francesa, vou dar só uma pincelada rapidinho. Quando houve a Revolução Francesa, né, que eles tentaram reconstruir aquilo, chegaram no lugar e os nobres não se misturavam com os plebeus, com a pobreza. Aí eles sentaram no lugar onde que os nobres, né, sentados do lado direito e os pobres sentados do lado esquerdo. Foi daí que surgiu, né? Não foi, daí não tinha comunismo, não tinha nada disso, era uma luta, era só isso, por isso que surgiu a esquerda. Então as pessoas confundem. Deixa eu ver o comentário aqui do meu amigo Júlio. Peraí, Júlio, passou aqui. A Rosa Maria falou, com certeza a intervenção militar acredito que vai melhorar nosso país. Não, Maria, desculpa, eu discordo de você. A intervenção militar não vai melhorar nosso país, não. O que vai melhorar nosso país é a conscientização das pessoas. Se as pessoas não aprenderem a lutar pelos seus direitos, nenhuma intervenção militar vai melhorar o nosso país. Nosso Brasil é rico, sempre foi rico. Infelizmente o sistema é criado há muitos anos com leis que favorecem a bandidagem dos gravatas. Somos sempre colonizados, leva as nossas riquezas para países fiscais e atrasa o nosso país e o povo. Sim, infelizmente, Júlio, né, dessa forma. Atrasa mesmo, continua atrasando, e como eu sempre digo e vou dizer sempre, igual a Rosa Maria está falando, questão de ter uma intervenção militar. Intervenção militar não resolve a situação do país, achando que simplesmente vai prender o Congresso Nacional, o STF, né, os políticos corruptos, tudo. Não tem como eles fazer isso. Sempre vão existir os políticos corruptos, sempre vão existir a polícia corrupta, sempre vão existir. E isso existe em todo o mundo, não é só no Brasil. O que é preciso é mudar as leis, criar mecanismo para coibir isso. E coibir de verdade. Fazer com que a punição seja feita e seja dada como exemplo. As pessoas hoje assaltam e vá para uma audiência de custódia, ali mesmo o juiz pega e libera ela. Um exemplo clássico que eu vi agora recentemente, dois assaltantes roubou uma escola pública, inclusive filmou a escola pública, e eles comeram a merenda da escola pública, roubou essa televisão, o cara ainda ficou dançando lá. Aí foi ver, o cara tinha sido preso 2 dias atrás, já era a 4ª, 5ª, 6ª prisão dele. Leva para audiência de custódia e solta. E aí eu pergunto, quando é que esses caras vão deixar de roubar? Não vai continuar roubando. Mas por que vai continuar roubando? Porque eles não teve a punição que realmente precisa. Outra coisa também, violência contra a mulher. Por que a mulher simplesmente sofre a violência? Inclusive vou fazer até um papo curto sobre isso, uma hora. Sofre a violência do marido, ela fica com medo de denunciar. Por quê? Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, ela corre o risco de ser morta no outro dia. Se ela sofreu, fez corpo de delito, comprovou a violência, o mínimo que o ex-marido dela tinha que ser feito não era só manter a distância, não. Ele tinha que cumprir uma prisão pelo menos de 90 dias, para ele saber, se ele fazer novamente, ele vai ficar preso 90 dias. E se for reincidente, 2 anos, 3 anos, você entendeu? Mas não, quando não tem uma lei realmente séria e não tem punição, os bandidos, os ignorantes, os arrogantes, vai pintar e bordando. O Bolsonaro deu disso em uma fala quando concordou que Sérgio Moro fosse ministro da Justiça, sendo livre e autônomo. Lembro de seu discurso. Acertei o Sérgio Moro com suas condições dele, as condições doa quem doer, até mesmo as mãos próximas. Não sei se você percebeu falando sobre o Sérgio Moro, Júlio, mas eu comentei justamente sobre isso do Sérgio Moro, né, e falei que ele está tendo essa liberdade. Tanto que está tendo essa liberdade que ele permitiu que as movimentações nas contas do Flávio Bolsonaro via COAF, ele deixou divulgar.
Ele podia muito bem ocultar isso e não deixar isso vazar para a imprensa. E até agora o que está acontecendo? Ele não foi criticado nem pelo Bolsonaro, muito menos pelo Flávio, muito menos pela equipe do governo. E assim que tem que ser. Amigos, nós temos que lutar, nós não podemos aceitar. Nós temos que torcer. Eu digo para vocês que votaram no Jair Messias Bolsonaro nessas eleições. Vocês não fizeram uma besteira. Muitas pessoas, principalmente do PT, da esquerda bandida, vai falar, tá vendo? Viu o que você fez? E aí, tá arrependido? Eu digo de todo o meu coração para vocês, eu votei no Bolsonaro, muitos amigos meus votaram, muitos de vocês votaram, eu não me arrependo, jamais me arrependerei. Pelo o início desse governo, nota-se que realmente será um governo totalmente diferente, poderia ser mais se o Maia não fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados e também o Renan não fosse eleito senador, né, e seria bem melhor. Mas eu acredito que mesmo assim ainda nós vamos ter muitas mudanças, porque o Bolsonaro pode editar vários decretos, independente que seja 60 dias, né, de validade, mas ele poderá editar vários decretos que poderá ter uma mudança. Então, eu falo para vocês que vocês não fizeram coisa errada, vocês fizeram certo. Porque se hoje o Haddad fosse presidente, você pode ter certeza de uma coisa. Toda essa sujeira que você está vendo do BNDES e de tudo isso que você está vendo aí do COAF, que foi mostrado, porque às vezes você não percebe, o que eu falei no início, a questão do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, ele está lá praticamente no rodapé, mas acima dele tem mais 48 movimentações ilegais no COAF, você entendeu? Coisa que não seria mostradas. Isso não seria mostrado, pode ter certeza disso. O Lula essa hora já estava livre, já estava solto, né, não estaria pagando. A prisão em segunda instância já tinha sido revogada, já tinha sido liberado um monte de criminosos. Então não se deixe se elevar pelas opiniões da esquerda bandida, porque essa é a função deles. Eles sempre vão tentar colocar na cabeça das pessoas que votaram no Jair Bolsonaro que fizeram coisa errada. Tá vendo? Tá vendo? Bem feito para vocês. Eu te disse, eu falei para vocês acharam que o Bolsonaro era santidade em pessoa? Eu acredito que os eleitores conscientes do Bolsonaro nunca pensou que o Bolsonaro é a santidade em pessoa, que o Bolsonaro nunca teve falhas ou teria falhas, como é o caso aí do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Inclusive vocês que me acompanham já há um bom tempo, já perceberam que quando eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu sempre disse, o Bolsonaro é 100% aquilo que eu acho? Não, mas é 80%. É 80% do que eu acho que vai ser bom para o Brasil. E eu digo para vocês que eu nunca votei tão consciente na minha vida como eu votei nas últimas eleições. E digo também que não arrependo nem um minuto. E se fosse hoje, com tudo isso que está acontecendo, eu estaria votando novamente, conscientemente, no Bolsonaro e confiando nas suas propostas. E eu acredito ainda que nós vamos ter muitas surpresas boas nesse governo. Agora, o que não pode deixar é que o que é feito de errado não tenha punição. Nós do Projeto SOA que defendemos o rigor das apurações, né, seja a quem for, defendemos sim o combate à corrupção e a políticos corruptos, nós jamais poderemos passar a mão, seja quem for. Seja no filho do Bolsonaro, seja no motorista do filho, seja no Bolsonaro, seja no Moro, no qual tenho a minha admiração enorme, seja na Janaína, que é deputada estadual aí, que todo mundo sabe que é uma pessoa super idônea, seja na Joyce Hasselman, que foi eleita deputada federal, que hoje eu assisti um vídeo dela muito bom, você entendeu? Que ela inclusive falou que não vai receber esse auxílio moradia, nem esse auxílio mudança de mais de 33 mil, como eu publiquei para vocês aí, que vocês viram, que quando um cara é reeleito, ele recebe 66 mil, olha que tem mais louco, o cara é reeleito, vai continuar lá, ele recebe 33 mil de auxílio mudança e recebe mais 33 mil, ou seja, ele mudou e voltou.
Olha que coisa mais bárbara. Mas isso faz parte, né? Quando eu falo, que vocês vão ver aí, eu estou postando agora com o título Analfa Político, e quando eu digo analfa, é um analfabeto político, que não se interessa pela política do país, é isso que dá. Mas o que eu estou ficando feliz é que com o dinheiro dos colaboradores, quando eu digo os colaboradores, que a gente tem o grupo lá no WhatsApp, que eles doam R$20 todos os meses, né? Esse mês eu fiz um gasto aí de, se não me engano, para promover o projeto, de R$200, e muitas pessoas estão conhecendo o projeto, estão pedindo para participar, estão pedindo para fazer parte, mesmo o Facebook boicotando. E é isso que é importante. A gente não quer só quantidade, a gente quer que as pessoas entendam que este projeto ele não foi criado para promover nenhum político e muito menos para adquirir condições financeiras, ou seja, dinheiro, alguma coisa assim. Não, não é esse o propósito. O propósito do projeto é realmente combater a corrupção e esses políticos corruptos. E nós aqui não vamos passar a mão em cabeça de ninguém. E eu fico feliz porque eu já vi, o Júlio está participando aí, eu já vi várias publicações do Júlio, porque o Júlio ele votou no Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, confia no Bolsonaro, creio eu, mas ele não passa a mão nos erros, nem do filho, nem do Bolsonaro, nem nas coisas não. E isso é que nós temos que ter consciência. A gente não pode ser cego ao ponto, sabe, de querer tampar o sol com a peneira, né, para passar vergonha, tipo assim, não quero ficar passando vergonha com os esquerdistas falando que eu fiz coisa errada, não. Não, você não tem que ficar passando vergonha nem nada, não. Você votou certo, você votou bem. Infelizmente, aqueles que votaram no Haddad é que foram enganados e continuam sendo enganados. Não se deixe, sabe, se levar por esse papinho furado deles aí, não. E não estou aqui defendendo nem o Flávio Bolsonaro e nem o Bolsonaro, não se engane não, que não é essa aqui a função minha e nem do projeto não. A nossa função aqui é mostrar a verdade, nós vamos mostrar a verdade sempre. Meus amigos, bom, primeiro eu quero pedir desculpa que realmente hoje eu extrapolei. São 56 minutos de live, normalmente é em torno de meia hora, mas nós não podemos nos deixar enganar pelas essas manobras dessa esquerda bandida. Eu não falo da esquerda, mas falo da esquerda bandida, quando vocês veem eu falar esquerda bandida, porque é os bandidos mesmo, né? E vamos continuar. E quando o governo estiver dando resposta aos anseios da sociedade, vamos continuar, mas não vamos passar a mão em nada que seja de corrupção, seja do governo ou não. Tá ok? Peço a vocês, por gentileza, que faz parte aí do grupo, adicione seus amigos, mesmo que eles saiam depois, não tem problema. Mas adicione seus amigos, se eles não gostarem do projeto, eles podem sair, não tem problema nenhum não. A gente vive tendo aí pessoas adicionando e colaborando com o projeto aí. E você que ainda não conhece o projeto Suor, pesquisem no Facebook pelo nome Projeto Suor, Suor mesmo de suor, e venha participar. Não deixe de participar, venha nos ajudar. Aqui nós somos uma comunidade e algum de vocês aí do projeto for ofendido, denuncie, porque a gente vai analisar. O primeiro que começar a ofensa, a gente vai verificar, e se a ofensa for muito grave, a gente nem dá outra chance, a gente já remove diretamente o participante, porque o projeto não foi criado com esse intuito. E também não deixe aí de pesquisar aí no YouTube, né, para o Projeto Suor, se inscrever no nosso canal. E vamos juntos, não vamos desistir não, vamos firme. Todos os sábados às 22 horas vocês me verão aqui, se não for eu, vai ser outra pessoa, né, falando com algum vídeo, alguma coisa a respeito do projeto, tá ok? Deus abençoe, muito obrigado Ju, muito obrigado Maria pelo carinho, muito obrigado a todos, Deus abençoe a cada um de vocês e não deixe de compartilhar esse vídeo. Fique com Deus.